Vamos conversar hoje sobre a visita que o Lula fez à China. A gente já tem um vídeo gravado aqui sobre a visita que o Lula realizou à Rússia. Vamos falar hoje sobre a visita que o presidente Lula realizou à China. Bom, essa visita, ela se deu dentro do contexto de uma reunião entre o CELAC e a China. O CELAC é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que reúne então toda a América Latina e o Caribe. O CELAC, ele é uma organização que reúne estes países, mas que não tem lá os Estados Unidos e que não tem o Canadá, como é o caso da OEA. Porque nem sempre os interesses que são os interesses dos Estados Unidos e do Canadá são os interesses do restante da comunidade dos países latino-americanos e do Caribe. Então eles fizeram uma reunião na China, estiveram na China. Vocês estão acompanhando a política do Trump aí, fazendo pressão, por exemplo, para que alguns estados justamente da América Latina não façam parcerias com a China. A pressão maior foi inclusive sobre o Panamá. Mas o presidente Lula, em visita então à China, celebrou uma série de acordos com os chineses. Eu vou comentar alguns desses acordos e vou comentar também a reação da nossa imprensa, que é uma imprensa que ela não está preocupada com o desenvolvimento do país. É uma imprensa que ela não está preocupada em levar para o debate público as questões do desenvolvimento econômico e tecnológico do país. É uma imprensa que está preocupada com fofoca. O Lula assinou na China 27 bilhões em acordos em áreas críticas para o nosso país, de investimentos chineses que vão vir para o Brasil. E o grande destaque da nossa imprensa foi o vazamento de um comentário que a primeira-dama fez em relação à rede social TikTok. Então, essa fofoca, ela teve um destaque descomunal com relação àquilo que realmente importava, que era justamente os investimentos que a China vai fazer para o Brasil. Então, e essa é uma realidade hoje, tanto da grande imprensa, como uma realidade das redes sociais. Então, uma fofoca, um comentário que a primeira-dama teria feito, se torna algo muito mais importante do que 27 bilhões de investimento em áreas críticas que o Brasil precisa. Então, esta é a nova realidade que nós estamos vivendo. Por isso, eu faço um apelo para vocês. Sigam canais no YouTube, divulguem vídeos de criadores de conteúdo que estejam realmente discutindo aquilo que interessa ao nosso país. Porque se for deixar os chamados influencers, inclusive muitos do meio político, e a grande imprensa, nós vamos ter como discussão no país o maquiador de uma primeira-dama, ora o comentário de outra primeira-dama, ora o tanto de malas que alguém leva ou não leva numa viagem, e as grandes questões nacionais, aquilo que realmente importa para o desenvolvimento do nosso país, isso não tem vez. Porque a grande preocupação é com fofoca. Outra grande questão que foi colocada é que o Brasil estaria se aproximando de ditaduras e potências autocráticas. Porque, afinal de contas, o Lula visitou primeiro a Rússia, como não deveria ter deixado de ir. Afinal de contas, era uma comemoração pela vitória contra os nazistas. Vitória com essa que nós participamos.
Porque 25 mil soldados brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial. Não lutaram junto com os soviéticos no fronte oriental, mas lutaram no fronte ocidental na Itália. O Brasil combateu submarinos alemães no Atlântico Sul. Existe um exército de brasileiros que estavam na Amazônia, de seringueiros que foram levados do Nordeste para a Amazônia para suprir os aliados de borracha. Porque não conseguia, na época, tirar borracha da Malásia por causa da invasão japonesa, e o Brasil supriu a demanda dos aliados por essa commodity importantíssima em tempos de guerra. Então, o Brasil tinha sim que estar numa comemoração pela vitória. Aí se falou que o Brasil tomava lado em relação à guerra da Ucrânia e que o Brasil queria ser que o Brasil, ao invés de ser um mediador. Quem derrubou todas as pontes de mediação que o Brasil tentou fazer, inclusive um acordo que o Brasil fez, inclusive um acordo que o Brasil propôs junto com a China para o fim da guerra, foi o Zelensky. Não foi o Putin e não foi o Brasil quem derrubou os acordos. É o Zelensky que não quer o fim da guerra. Mas vamos voltar à questão da China agora. Ao mesmo tempo, e olha as coincidências, gente. Olha como que às vezes essas coincidências elas nos ajudam. Ao mesmo tempo que o Lula esteve lá e conseguiu acordos de 27 bilhões de investimentos da China no Brasil, o Trump estava no Oriente Médio, realizando uma visita à Arábia Saudita, onde ele conseguiu 600 bilhões de investimentos sauditas nos Estados Unidos. A mesma imprensa que ataca duramente o Lula porque ele fez acordos com a China, ela é completamente pacífica, ela não ataca os Estados Unidos, o Trump, por ter feito acordos de investimento com a Arábia Saudita. Porque, lógico, a China é um regime autoritário, mas a Arábia Saudita, que tem uma monarquia absolutista, não, isso deve ser um paraíso da democracia, na visão desse pessoal. Então, você vê que a questão não é democracia. Você vê que a questão é atacar sistematicamente um governo que se mobiliza para trazer investimentos reais para o Brasil. Um governo que se preocupa com o desenvolvimento do Brasil. E por que eu digo isso? Porque todo tempo se fala de investimentos estrangeiros no Brasil, que o Brasil precisa atrair investimentos. Mas os investimentos que o Brasil atrai, e esses a grande mídia adora, são investimentos que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa para o Brasil, mas são investimento em títulos. Esse pessoal traz dinheiro, mantém aqui por um tempo, depois retira esse dinheiro com os juros estratosféricos que tem no Brasil. Então, são investimentos que servem só para retirar do Brasil. E é por isso que o Brasil tem essa taxa de juros exorbitantes. Você atrai investimentos estrangeiros, mas não são investimentos que realmente vão ser investidos em algo produtivo. São investimentos no mercado financeiro. Só que a grande imprensa brasileira trabalha justamente a favor da economia financeira, do mercado financeiro. Os investimentos que a China está propondo fazer no Brasil são investimentos diferentes, porque são investimentos na cadeia produtiva, são investimentos na indústria, são investimentos que realmente vão gerar empregos, que vão gerar renda, são investimentos na economia física real e não
na financeirização. E por isso esses investimentos são importantíssimos. Muito mais importante do que esses investimentos que vêm para o mercado financeiro com o único objetivo de ter lucros devido a os juros. Aí o Brasil recebe não sei quantos bilhões em investimento, mas você não vê isso mudando em nada a situação das pessoas. O investimento chinês ele é muito importante por causa disso. Então veja bem, a questão não tem a ver com democracia, porque esse pessoal não critica. Inclusive, quando o governo brasileiro, no governo passado, fazia acordo lá com Emirados Árabes, visitava a Arábia Saudita, que não são países democráticos, não se via esse mesmo nível de ataque. Agora, quando vai para a Rússia e quando vai para a China, aí tem. Só que a China traz investimentos reais. E veja, eu não estou criticando de fazer acordos, porque se a Arábia Saudita quisesse investir 600 bilhões no Brasil, o Brasil deveria aceitar também. Porque esta questão, né, de você falar de democracia, eu sou a favor da democracia, eu defendo o regime democrático, só que nas relações internacionais nós não podemos escolher, nós vamos receber investimento só se for de um país que tiver determinadas características e do outro não. Porque olha bem, os Estados Unidos fazem isso, e não é agora com o Trump. Os Estados Unidos sempre tiveram uma relação excelente com a Arábia Saudita. Sempre receberam investimentos da Arábia Saudita. Todos os países europeus recebem investimentos da Arábia Saudita, por exemplo. Inclusive, os árabes têm times de futebol na Europa. Eles não negam esses investimentos, porque a Arábia Saudita não é democrática. Agora, porque nós, que precisamos tanto de investimentos na nossa economia física, iríamos fazer isso? As relações internacionais são uma coisa. E a China, inclusive, é um país que ela investe muito sem interferir na política interna dos países. Ao contrário do que fazem os europeus, que sempre trazem junto, ou os americanos, demandas de intervir na política interna do país. Com a China você não tem esse problema. Os chineses estão investindo pesadamente na África. E por que esses países da África estão recebendo os investimentos chineses e estão procurando muito mais a China do que os americanos? Porque eles sabem que com os investimentos chineses vem investimento na economia real, construção de portos, aeroportos, ferrovias, e não vem mariners junto. E nem legião estrangeira. Enquanto investimentos europeus são investimentos que muitas vezes são só investimento para comprar commodities, sem investimento na economia real do país, sem investimentos em ferrovias, sem investimento em indústria, sem investimento em portos. E ainda por cima você recebe visitinha de mariners e legião estrangeira. E com a China não. Aí vai ter gente que vai falar, mas a China é uma potência imperialista. Olha, os Estados Unidos têm 800 bases militares espalhadas pelo mundo. A China tem uma, que não é nem uma base, tá? É uma representação militar num estado do Chifre da Ásia, chamada de Djibouti, porque lá é uma região onde tem o Mar Vermelho, passa boa parte do comércio chinês, inclusive passa por ali, e é uma região atacada por piratas. Então eles têm essa representação militar lá justamente para combater esses piratas. Os Estados Unidos também tem, no mesmo lugar, a França também tem, a Inglaterra também tem, são 5, 6 bases de países diferentes, no mesmo país, e é um país tão pequenininho que as bases ficam a 5, 6 quilômetros cada uma de distância. Estados Unidos, todo mundo tem, acho que até a Rússia tem lá essas bases militares. Então, mas por quê? Ali a questão é a pirataria, né? Ali a grande questão é a pirataria. Então, os Estados Unidos têm 800 bases pelo mundo. Inclusive está pressionando agora a Argentina, né, para liberar, e os argentinos vão liberar base militar lá. E eu vou falar dessa questão da base militar na Argentina e da questão da Patagônia em outro vídeo.
Aí eu vou tratar também de uma questão dos Estados Unidos pressionando para ter base militar aqui no Brasil, mas isso é para outro vídeo. Vamos falar então dos investimentos que o Lula conseguiu da China. Olha, esses investimentos são da ordem de 27 bilhões. Deixa eu pegar o artigo aqui, aí eu vou ler aqui com vocês aonde que vai esses investimentos. Primeiro, vai para um hub de energia. A empresa estatal chinesa CGN vai investir 3 bilhões em um hub de energia renovável no Piauí. Energia eólica, solar, armazenamento de energia e energia termosolar. Vai gerar cerca de 5 mil empregos no estado do Piauí. Então, energia não é o que o Brasil está buscando, energia renovável? Investimentos direto em energia renovável. 3 bilhões. Parque industrial. A Anvisa, um líder global em tecnologia verde, investirá 5 bilhões para construir o primeiro parque industrial net zero da América Latina, promovendo a construção de um ecossistema verde que inclui combustível sustentável de aviação, hidrogênio verde e amônia verde. Gente, combustível de avião. Super importante para o Brasil, não precisar ficar importando. E qual que é o destaque da imprensa brasileira? Não é um parque industrial no Piauí, não é um parque industrial de combustível de avião, coisa de última tecnologia. Não é. É um comentário que a primeira-dama fez sobre o TikTok. É difícil, não é? Não é difícil? E aí depois se pergunta... E aí depois, por que na hora que chega a campanha política, os brasileiros muitas vezes caem nessa questão de ficar discutindo coisas de rede social, ao invés da gente, né, discutir questões sobre a soberania nacional, ao invés de discutir questões sobre o desenvolvimento nacional. A nossa imprensa nos leva a discutir bobeira, ao invés de discutir aquilo que realmente importa para o país. Investimentos. A Mitsui, a maior rede chinesa de bebidas do mundo, vai investir 3,2 bilhões no Brasil, gerando 25 mil empregos. Mina de cobre. A Bayan No Ferros Group, grupo minerador chinês, vai investir 2,4 bilhões em minas de cobre em Alagoas. Transporte. A Didi, dona do aplicativo 99 Tax, vai investir no setor de delivery e na construção de 10 mil pontos públicos de recarga para promover a eletrificação de veículos no Brasil. Então, uma nova empresa de delivery que vai chegar no Brasil. Semicondutores, importantíssimo. O Brasil tem uma empresa de semicondutores estatais que o governo Bolsonaro quase eliminou, que foi a Ceitec. E o Brasil precisa fazer parcerias em semicondutores, porque é uma tecnologia que é indispensável para tudo que a gente existe no mundo hoje. Dessa câmera que eu estou gravando com vocês, do celular que eu estou lendo a reportagem, do computador que eu estou usando aqui, tudo hoje precisa de semicondutores. A Longs, empresa chinesa de semicondutores, vai fazer um investimento de 650 milhões, sobretudo destinado ao aumento da capacidade produtiva de fábricas em São Paulo e no Amazonas. Fábricas, gente, gerar emprego e gerar capital em economia física. Insumos farmacêuticos. A empresa brasileira Nortec Química, maior produtora de insumos farmacêuticos ativos da América Latina, firma parceria com as empresas chinesas Acerbreg, Aurisco e Goto Biopharma, na ordem de 350 milhões para a construção de uma plataforma industrial de insumos farmacêuticos no Brasil. Inclusive, uma das coisas que o Ciro Gomes, por exemplo, sempre aponta que torna o SUS tão caro no Brasil é a falta de produção de insumos farmacêuticos aqui no Brasil. E nós vamos ter essa produção junto com os chineses. Café e cinema. A Apex Brasil firmou acordos com a Luckin Coffee para a promoção do café brasileiro.
e com a Ruax Filmes para promover o cinema nacional, e com a rede de supermercado Hotmax para a venda de produtos brasileiros no varejo. Então, olha, gente, levar o nosso cinema para o mercado chinês, que é um mercado de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, levar o nosso café para o mercado chinês. E você tem vários outros acordos referentes com em biotecnologias e questões de doenças infecciosas e degenerativas, acordo, né, com relação à aviação de combustível, que eu já falei. Deixa eu ver aqui qual outro. A Fiocruz e a chinesa Biom, do setor farmacêutico, investem na produção local de insulina. E se vocês acompanham essas questões de desenvolvimento científico, sabem que os chineses têm avançado muito na questão do tratamento para diabetes. Olha, todos esses acordos são de economia física, economia real. Enquanto muitos dos chamados investimentos que a imprensa comemora, que o Brasil está recebendo não sei quantos de investimentos, não são na economia física e na economia real, que vem principalmente dos europeus e dos Estados Unidos. É no mercado financeiro, vem aqui somente para deixar o dinheiro aqui e depois levar de volta, porque nós temos taxas de juros que fazem os investidores preferirem deixar o dinheiro aqui no Brasil do que deixar em outro lugar. E quem arca com isso, logicamente, é a grande parte da população. Nós que não temos investimentos, nós que não somos rentistas. E aí quando o governo assina contratos dessa ordem para investimento na economia real, a imprensa desvia o assunto para outra coisa. Vai lá falar de uma suposta conversa que vazou entre a primeira dama e que fez um comentário ali. Uma coisa do âmbito da fofoca é o destaque. Ou então você vê no Twitter, nas redes sociais, atacando e falando porque o Brasil está firmando com a China, que é um regime totalitário. As mesmas pessoas que endeusam o Trump, que está lá recebendo 600 bilhões de investimento da Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista. Então, ou seja, a questão não é sobre democracia. Porque se a questão fosse sobre democracia, então também a gente não podia vender todos os produtos que a gente vende com a China, e hoje a China é a maior parceira comercial do Brasil, que o nosso agronegócio existe hoje porque vende para a China, porque a China é o grande comprador dos produtos do nosso agronegócio. Então a questão não é essa. A questão é que a imprensa não admite que o presidente Lula, que a sua equipe, seja mais competente do que os governos que eles querem apoiar, no sentido de buscar investimentos reais para o Brasil. Investimentos de verdade. Eles, logicamente, preferiam investimentos vindo dos Estados Unidos, dos países europeus, que não têm interesse. Que só tem interesse em tirar daqui, mas não investir nas nossas cadeias produtivas. Tanto é que o Trump taxou em 25% os minérios no Brasil, deu mais uma taxa sobre os produtos do Brasil de 10%, sendo que a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos sempre é vantajoso para eles. O ano passado foi mais de 6 bilhões. É isso, pessoal. Tá? Vamos tornar esse canal uma área de diálogo sobre aquilo que realmente importa sobre o Brasil. Certo? Deixem os seus comentários, vamos comentar, vamos discutir essas questões, vamos discutir os problemas nacionais, vamos discutir a indústria do Brasil, vamos discutir investimentos reais nas nossas cadeias produtivas. Compartilha este vídeo, deixe o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho para receber o nosso boletim diário aqui do canal. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo e doutor em Ciências Sociais.